Olá, bom dia! Bem-vindos à Dinamarca, mais um aeroporto! Estamos no aeroporto de Copenhagen, mais uma vez andamos por estas andanças. E agora vamos rumo à Finlândia, o 35º país do Rafita. E não só vai ser um país novo para o Rafita, como é uma nova companhia aérea para ele. Vamos pela SAS. E hoje vamos tentar mostrar como é que é este processo de andar com o Rafa na cabine nesta companhia. Vamos tentar, porque a polícia não nos ia chatear, não é? Como da outra vez. Sim, porque nos aeroportos muitas das vezes não nos deixam filmar em algumas zonas e temos de respeitar isso. Mas vamos lá então tentar fazer o check-in. Temos de despachar a transportadora, a caixa de transporte do Rafa, porque ela veio pela TAP de Lisboa para Copenhagen, mas agora pela SAS, em princípio não vai ser necessário porque o Rafita vem na cabine. Põe já o like no vídeo e segue-nos como é que vai ser esta viagem. Vamos lá. Primeira informação, no aeroporto de Copenhagen, todos os passageiros que viajem com cão, seja um lesan ou não, terão de se dirigir ao balcão número 9, não é nos outros balcões de check-in. Vamos lá tentar fazer o check-in. Check-in feito e documentos todos mostrados, não falhou nenhuma. Aqui os bilhetes, como andamos com cão, como já explicamos noutros voos, isto tem de ser sempre em papel. Nós gostamos de andar com os bilhetes eletrónicos, andar a mostrar apenas o telemóvel, para não imprimir folhinhas. Não, com o cão o check-in tem de ser feito no balcão, não pode ser feito no telemóvel e o bilhete tem de ser em papelzinho. Como nós vinhamos com a transportadora de Lisboa para Copenhagen, então estávamos agora com este voo que pela SAS para Helsínquia, tínhamos aqui algum receio que a transportadora fosse considerada como bagagem e assim aconteceu. Tínhamos já comprado o bilhete com uma bagagem extra que era para a transportadora e iríamos com as nossas malas. Só que a bagagem de mão do Pedro é o Rafa. Sim, ou seja, nesta companhia aérea, na SAS, ao ter um cão, ele é considerado como se fosse a bagagem de mão. Ou seja, bem, eu não sei se é considerado como uma bagagem de mão ou se pura e simplesmente por ter um cão não posso levar bagagem de mão. Ou seja, tivemos que pagar um extra pela mala do Pedro. Sim, ou seja, tanto um como o outro, a transportadora do Rafa foi considerada a minha bagagem de porão e a minha mala foi considerada como a bagagem de porão da Sara. E, coincidência ou não, ficou mais caro do que o bilhete de avião. Pronto, ficaram por 70 euros e uns trocados. Tem que ser. Agora, vamos deixar a transportadora no check-in número 50, que é a bagagem fora de formato. Último xixi do Rafa antes de embarcar feito. Agora vamos lá passar as portas de segurança. Ok, já passamos o controle de passageiros, onde temos de tirar os computadores, os necessaires. No caso do Rafita, tivemos de tirar o arnês. Sim, e ele teve que passar sozinho. Sim, ou seja, o que é que fizemos? Rafa senta, eu passei pelo teto de metais, não apitou. E a seguir, Rafita anda e ele veio ter comigo. Também pronto. Não apitou. E os senhores muito simpáticos, vê-se que quem estava lá a fazer essa parte gostava de queijo. Sim, sim. Também não apitou, correu tudo bem. Não, tirando o casaco de Pedro que foi inspecionado com... Não sei o que eles achavam que tu trazias aqui no meio deste casaco, mas... Biscoitos de cão. Devia ser isso. Estamos a fazer tráfico de biscoitos de cão. Já nos aconteceu isso no teu aeroporto, com a minha mala. E nós estamos a caminhar, é por aqui que temos de ir? É para o A17. Sim, é? Claro, Ok, pronto. Feito. Já fizeram o controle na minha carteira também, que era a ração do Rafa. Ah, ok. Também, pronto. Pelos vistos, eles não gostam de ração nem biscoitos de queijo. Agora estamos a ir para a porta de embarque. O Rafinha, eu acho que ele está mesmo já na praia dele. Ele já está a ficar mesmo habituado a estas coisas. Pois, não sei, mas eu acho que o Rafa já tem umas dúzias de voos.
quando uma pessoa começa a levantar o voo ou a aterrar, é que ele dá sinais de querer se sentar. O resto do tempo vai aqui como um dorminhoco. Sim, também convém nós mantermos sossegadinhos, sem grande excitação, para ele continuar a Durante dormir. os voos, quando vimos com a Rafa cá em cima, evitamos ir à casa de banho, evitamos nos levantar muito, ou seja, tentamos não estar com grandes folias, que é para também ele perceber que, não, ok, é para estar quietinho. Isso, vamos lá ver como é que corre o resto. Acho que vai correr bem. O avião super pequenino, a tripulação simpáticos, mas também não estão nem aí se estamos com cão, se não estão, ou seja, o que é o ideal realmente, ou seja, não precisam de fazer nenhuma festa. Acabadinhos de aterrar. Já estamos em solo finlandês, mas ainda dentro do avião. O Rafita esteve a dormir o tempo todo e agora já está prontinho para sair. Agora, uma coisa que temos assim um bocado de pena é que quase que não há neve. Está previsto nevar agora, hoje, sábado e amanhã, domingo, mas gostávamos que isto estivesse assim mais branquinho. Está mal, mas vamos conhecer na mesma. Desde que não chova, que é mais importante. Sim, sim. Isso é que não queremos, que a chuva ande sempre a perseguir-nos. Pode ser que agora, quer dizer, na Dinamarca choveu, mas pode ser que agora tenhamos sorte. Eu vou-vos confessar, o Pedro deve ter um fetiche, é que só gosta de usar t-shirt agora. Antes nunca usava t-shirt, agora usa t-shirt, tem plena neve. Não é nada disso. Ou seja, Não. eu neste momento realmente estou com frio, mas mal acabo de... acabei de entrar para este edifício, já está a ficar quente. E então agora, passando estas portinhas que se acabaram de abrir, então agora é que está extremamente quente. E a Sara, o que é que vai fazer? Vai já tirar o casacão. Que este não é o meu. Que depois é que aquele ali nem sequer é o dela, é o meu. E então, ao entrar nestes edifícios, como era só mesmo passar do avião para aqui, eu não quis estar a tirar da mala, porque é um trambolho. Bem, agora vamos ver. Porque aqui está quente ou não está? Tá. Neste momento vamos ver onde é que vamos levantar a nossa transportadora do Rafa e a nossa mala. E a nossa mala, ou seja, a mala é nos tapetes normais, não é? É só ver a numeração. A transportadora do Rafa é no mesmo sítio onde se o Rafa tivesse vindo no porão. Por isso aproveitamos e dizemos-te já, Qual é o se sítio? caso venhas com o teu cão ao aeroporto de Helsínquia, em que local é que o terás de ir buscar. Caramba, que estava a custar a sair. Ok, já chegamos aqui ao tapete onde vai sair a nossa mala, já a vimos ali a andar. O que é que estava aqui já à nossa espera? A transportadora do Rafita. Isto leva-nos a crer que, se voares com o teu cão para cá, alguém virá trazer a transportadora com o teu pet ao lado do tapete onde tens as malas. Não temos a certeza se é isso. Mas em princípio será. Mas em princípio será, porque olha, é a primeira vez que temos num aeroporto em que a transportadora do Rafa está ao lado do tapete onde saem as malas. Pronto, olha, é interessante. Mentira, em Berlim também tivemos. Tinha um elevador à parte, mas era na zona daquele tapete. Ou seja, E nesse caso, agora? Temos que ver o que é que vamos fazer à transportadora para ir visitar Sim. Helsínquia. Pois é, pessoal, depois de 2 horas, foi uma, não foi duas. o Pedro teve ao telefone e eu e o Rafa até adormecemos aqui nas cadeiras. É, tivemos aqui assim alguns telefonamazitos de trabalho em que tive de atender e quando dei por ela, aqui o Rafinha, a Sara pôs-lhe a manta no sofá ou na cadeira aqui e ainda não saímos da zona dos tapetes. Sim, o que estávamos a dizer há bocado é que temos que achar um sítio para deixar a transportadora. Sim, para podermos não andar andarmos de com metro. ela agora nos transportes públicos. Que uma das coisas que vimos é que aqui na Finlândia ou aqui em Helsínquia os cães podem entrar nos autocarros, podem entrar nos comboios, nos metros,
o que é algo muito bom. Por isso vamos aproveitar e não vamos alugar carro e vamos deixar a transportadora alguns por aí. Conseguimos ver que eles têm aqueles cacifos Mas acho de que dois não. tamanhos, mas pelas medidas que têm, não dá. E ficava com um preço até bastante interessante. Depois têm um serviço de deixar lá objetos malas. maiores, mas Acho que é só por 24 horas. Pois, não ou sei. seja, quando se leu não deu para perceber muito Vamos bem. lá perguntar? Sim, tinha pouca informação. Bem, venham lá connosco para ver como é que vocês fazem se quiserem deixar a transportadora aqui no aeroporto. Ok, então, já saímos do aeroporto, apanhamos este comboio aqui. Coisa maravilhosa é que os transportes públicos, como já tínhamos dito há bocado, são grátis para os cães e podemos andar com eles. Tem algumas carruagens que não é permitido andar com os cães, sim. mas outras que sim. Ficava apenas por 4,10€ até ao centro da cidade. O aeroporto está na zona C e o centro da cidade na zona A. O que é que optamos? Por comprar um bilhete para 2 dias, que instalamos a app. Como podes ver aqui no ecrã, instalamos a app no telemóvel, fizemos a compra para podermos andar nas 3 zonas durante os 2 dias que vamos estar cá. E comboios elétricos, não é? Sim. Podemos andar em tudo. Por isso, está um bocado frio, vamos apanhar o próximo. Bora. Vamos lá, vamos agora para o elétrico. Finalmente no hotel. Já chegamos, depois de termos apanhado um táxi de madrugada, apanhado um avião, andado de comboio de 2 elétricos, caminhado um bocado, que está um frito, embora que não é aquele frio que nós queríamos apanhar na Finlândia com muita neve. Não há neve. Finalmente então chegamos ao hotel esse que só agora é que eu dei-me por ela, que já cá tive há uns anos atrás, quando vim numa reunião de trabalho. Mas agora, bora lá. Vamos lá para o quarto. Mas isso, o quarto e o hotel, mostramos no próximo vídeo. Por isso já sabes. Para a próxima. Subscreve o canal, ativa as notificações para seres o primeiro a saber quando é que nós colocamos o vídeo do tour aqui do hotel. Beijinhos, abraços. Rafita, olha aqui. Olha, o Rafa já quer mais ir para o quarto, pronto. Diz adeus, Rafa. Tchau. Beijinhos, malta. Tchau.